Acho que você deve ter sendo chamado para dar entrevista mais do que nunca nos últimos tempos, porque nunca o cenário econômico ficou tão turbulento, né? Eu costumo brincar que quanto mais apronto em Brasília, mais trabalho eu tenho. Está sobrando para todos vocês. Dá para fazer previsão em um ano que, além da crise, a gente tem a cada dia um factoide diferente na política que repercute também na economia? Com toda certeza dá, mas eu acho que ao mesmo tempo que não só dá, mas nós temos obrigação de fazer, porque empresas e pessoas mesmo, elas têm que tomar decisões. E para tomar decisões, a gente goste ou não, a gente tem que ter uma opinião a respeito do futuro, porque essas decisões vão ser baseadas no que a gente espera que aconteça. Então a gente tem a obrigação de fazer. Ao mesmo tempo, acho que a gente tem a obrigação de entender as limitações dessas previsões. Aliás, tem uma frase que eu adoro, tem um físico norueguês chamado Niels Bohr, sujeito brilhante, ganhou o prêmio Nobel, ele ganhou a discussão do Einstein, acho que não precisa dizer mais nada. Ele tem uma frase que eu acho perfeita, ele fala que previsões são muito perigosas, principalmente a respeito do futuro. E eu acho que ele tem razão. O que isso significa? A gente precisa fazer as previsões e entender que elas podem estar erradas. E principalmente entender que se elas estiverem erradas e se a gente basear as nossas decisões nelas, quais são as consequências? Para que a gente não se coloque em posições que, se efetivamente elas se provarem erradas, a gente pode ter problemas graves. Sendo mais específico, dá um exemplo prático disso. Quando as coisas estão tranquilas, a gente tem a falsa impressão que as previsões são fáceis. Elas não são mais fáceis. Para ser mais específico, se a gente fosse pegar no início de 2002, de acordo com as previsões do Focus, que é o relatório do Banco Central, que mede, o que é publicado é a média das expectativas de todos os economistas dos bancos, e o Banco Central publica isso toda semana. No início de 2002, as expectativas eram de que a gente teria, no ano passado, em 2015, uma inflação medida pelo IPCA de 4,5% e um crescimento do PIB também de 4,5%. O que aconteceu é que, ao longo do tempo, essas previsões se deterioraram e a gente teve, na prática, uma inflação que bateu em 10,8% e um PIB que caiu 3,8%. O que eu quero dizer é que a margem de erro aí foi brutal. Por quê? Aquelas previsões, no fundo, elas refletiam o que era um final de um movimento de expectativas muito infladas no Brasil. Por quê? Ao longo do período de 2006 a 2010, todas as surpresas que nós tivemos foram basicamente positivas. Então, se você pegasse essa mesma previsão do Focus no início de 2006 e o que aconteceu em 2006, o resultado foi melhor. Em 2007, idem. Em 2008, idem. 2009 foi a única exceção, que foi o ano da crise global. 2010, surpresa positiva de novo. Na prática, duas coisas aconteciam sempre. A primeira, ano após ano as expectativas melhoravam. A segunda, ano após ano a realidade era melhor do que a expectativa. A única exceção foi 2009. Bom, isso foi até 2010. 2011 a Dilma tomou posse. Aí a gente tem duas pequenas mudanças. Desde então, ano após ano, primeiro, as expectativas vêm piorando. Então, a expectativa de crescimento em 2011 era maior do que foi em 2012, que era maior que 2013, maior que 2014, maior que 2015, maior que 2016. Segundo, em todos os anos, os resultados foram piores do que a expectativa. O que eu quero mostrar com isso é que não só as previsões podem estar erradas, mas há um padrão no erro das previsões, e ele é cíclico. E um dos pontos importantes, inclusive que eu ressalto hoje, é que é muito fácil ser pessimista hoje, dado o desempenho econômico recente do Brasil, que foi horroroso. Mas exatamente considerando não só a duração, mas a profundidade desse ciclo de decepções, eu arrisco dizer que a gente está mais perto do que parece, numa hora onde a gente vai ter uma nova mudança de ciclos de surpresas positivas.